E o tema de hoje é o toque da fé. Vamos lá. Marcos capítulo 5 diz assim a partir do 25: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Aconteceu, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, querido Deus, graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que esses dias tenha assistido a live, Senhor, ao vivo depois, não sei, Pai amado. Eu só te peço, Senhor, que e creio nisso, que será um instrumento, Senhor, em tuas mãos, Senhor, para vidas serem alcançadas, para, Senhor, neste momento, Senhor, de quarentena, a nossa fé ser alimentada, Senhor, porque é através da tua palavra que a nossa fé é alimentada, Senhor. Assim como precisamos de alimento físico, muito mais precisamos de alimento espiritual. Abençoa nossas vidas, fortalece a nossa fé, abençoa cada irmão, cada um que está ouvindo, abençoa, Senhor, também a igreja congregacional em Umbuzeiro, abençoa as igrejas, abençoa, Senhor, os irmãos. E assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Em sua vida, vamos agora à ministração da palavra do Senhor. O texto já foi lido em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34. O tema da nossa passagem de hoje é sobre o toque da fé. Você tem tocado em Jesus com fé? Você tem estado na multidão, entre a multidão com fé, né? Você tem tocado ao Senhor Jesus quando você vai ao culto? Você tem tocado no Senhor Jesus quando você escuta uma live, quando você assiste uma live? Você tem tocado no Senhor Jesus quando você vai para o seu momento de oração, né? Então, será que temos tocado em Jesus ou temos vivido apenas uma religião como muitos vivem, né? Será que temos tocado em Jesus ou apenas temos vivido momentos de orações de forma muito mecanizada, né? De forma muito mecânica? Será que temos, meus amados, será que somos apenas mais um na multidão ou somos um na multidão? Um daquele que verdadeiramente toca no Senhor Jesus. Então vamos pensar sobre isso nessa noite. E eu quero dizer aos irmãos que a primeira lição que nos vem nesse texto, para você que chegou agora, o texto é Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25 ao 34, sobre o fluxo, né? Sobre a cura de uma mulher que estava enferma, né? Que tinha um fluxo de sangue, estava padecendo há 12 anos. Esse é o nosso texto de hoje. E o texto é sobre o toque da fé. E a primeira lição que esse texto nos traz, meus amados, é que o toque da fé, ele começa quando a consciência, quando surge em nós a consciência, né, de uma grande necessidade. Esse toque da fé, ele surge nesse momento. O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Marcos capítulo 5, versículo 25, o texto diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Uma mulher há 12 anos, meus amados. Alguns fazem um contraste em alguns pontos entre esse texto da mulher do fluxo de sangue
com o texto que vamos ver amanhã com o pastor Daniel, que trata da ressurreição da filha de Jário, né? Jário chega para Jesus e Jário pede socorro, porque Jário tem uma única filha, uma filha de 12 anos, né? Que estava morta, né? Que havia falecido. E a mulher do fluxo de sangue, ela está há 12 anos também, né? Essa mesma quantidade de anos, ela está há 12 anos padecendo de uma hemorragia, padecendo com fluxo de sangue. Há 12 anos aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse nessa primeira lição que o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Eu queria que você observasse o sofrimento dessa mulher. Em primeiro lugar, meus amados, essa mulher ela tem um sofrimento prolongado. O versículo 25 nos mostrou que essa mulher estava padecendo há 12 anos. Então ela tem um sofrimento prolongado, né? E Provérbios vai dizer, meus amados, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então essa mulher ela não estava nada bem. Essa mulher, ela tinha uma esperança que a cada dia se adiava. E isso já estava em 12 anos, né? Isso já havia sido prolongado. Então, meus amados, aquela mulher hemorrágica buscou a cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Foram 12 anos de abatimento constante. Foram 12 anos, meus amados, de sofrimento na alma. Foram 12 anos de lágrimas. Foram 12 anos de noites mal dormidas. Foram 12 anos de madrugadas sem sono. Foram, meus amados, 12 anos de sofrimento sem férias. Sofrimento sem tréguas. Talvez, quem sabe, você também esteja sofrendo há muito tempo, apesar de ter buscado solução em todos os caminhos. E como diz Provérbios, já citado aqui nesta noite, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quem sabe seu coração já está adoecido. Quem sabe você não esteja sofrendo há 12 anos, há 5 anos, há 10 anos. Quem sabe isso não chega a ser anos. Mas quem sabe você já não aguenta mais essa quarentena. Quem sabe você já não aguenta mais sofrer por um ente querido que está doente de coronavírus. Quem sabe você já não aguenta mais, né, a saudade de alguém que você perdeu. E essa mulher, ela estava já há 12 anos, meus amados, com um sofrimento prolongado. Ainda olhando para o sofrimento dessa mulher, em segundo lugar, essa mulher também tem um sofrimento longo. E esse sofrimento longo, como eu já disse no primeiro ponto, é um sofrimento que gera desesperança. Versículo 26 diz que ela muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. A gente vai lendo o texto e vai percebendo, meus amados irmãos, que essa mulher a cada vez mais nos leva a um sofrimento que a cada vez mais está se afundando mais. Está caminhando do nível do mar para o fundo do mar, o sofrimento dessa mulher. Então, meus amados, essa mulher ela não tem apenas um sofrimento que é prolongado de 12 anos, mas ela tem um sofrimento que gera desesperança. As coisas estão caminhando cada vez mais a pior, diz o texto. Ela buscou todos os tipos de cura, diz o texto. Ela procurou todos os médicos. Aquela mulher gastou tudo que tinha com vários médicos. Já pensou, meus amados irmãos? 12 anos colocando uma certeza nos seus recursos, colocando uma certeza nos médicos, que quem sabe a cada vez que procurava era um médico que era mais indicado, era um médico que gerava mais esperança. Mas a cada médico que essa mulher ia, a cada recurso que ia embora ao gastar com esses médicos, o texto nos mostra que essa mulher ela ia se enfiando cada vez mais para uma piora, né? O texto diz que essa mulher ela ia cada dia piorando, ela estava padecendo já na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, já não lhe restava mais nada de recurso.
E o texto diz, contudo, nada aproveitar, nada se aproveitava, nenhuma consulta, nenhuma medicação, nada se aproveitava, antes pelo contrário, ainda pior. Então o desespero dessa mulher é um desespero, meus amados, que gera desesperança. Apesar de todos os seus esforços de procurar médicos, de gastar seus recursos, ela perdeu não só seu dinheiro, mas também perdeu a sua saúde, porque o texto diz que ela vai cada vez mais piorando. Ela ficava cada vez pior, diz o texto. A medicina não tinha resposta para o seu caso, os médicos não puderam ajudar essa mulher. Olhando ainda para o sofrimento dessa mulher, meus amados, em terceiro lugar, era um sofrimento que destruía os seus sonhos. O versículo 25 diz, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher, a cada ano, a cada busca, era um sofrimento que se prolongava, era um sofrimento que levava à desesperança e era também um sofrimento que destruía seus sonhos. Essa mulher, meus amados, ela perdia sangue diariamente. E certamente essa mulher talvez já estivesse sofrendo de uma anemia profunda e uma fraqueza que crescia a cada dia. Seu diagnóstico era triste. Ela parecia morrer pouco a pouco. A vida parecia aos poucos saindo daquele corpo. Ela não apenas estava perdendo a vida, meus amados, como não podia gerar vida. Então era um sofrimento que destruía os seus sonhos. Seu ventre, em vez de ser um lugar de vida, tinha se tornado o deserto da morte. Essa mulher, meus amados, havia chegado à desesperança. Foi então que o texto diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. Ainda olhando para o sofrimento dessa mulher, em último lugar, em quarto lugar, um sofrimento também dessa mulher, um sofrimento que produzia terríveis afastamentos. Essa mulher, meus irmãos, a mulher hemorrágica, essa mulher, ela sofre separações, né? Poderíamos ver aqui 3 tipos de separações. Ela sofre do afastamento conjugal. Uma mulher, meus amados, com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido e possivelmente seu casamento já estaria abalado. Se essa mulher fosse solteira, ela não podia casar-se. A mulher menstruada ela era considerada como uma mulher impura e proibida de ter relações sexuais. Elas transferiam sua impureza a tudo que tocavam, inclusive utensílios domésticos e seus conteúdos. Toda cama sobre que se deitasse durante os dias do seu fluxo e toda coisa sobre que se sentasse seria considerada também imunda. Até o cadáver de uma mulher que morreu durante sua menstruação deveria passar por uma purificação especial com água. E isso, como já disse o texto, essa mulher havia sofrendo essa separação há 12 anos. Essa mulher também sofreu uma separação, um afastamento também social. Uma mulher com hemorragia não poderia relacionar-se com as pessoas. Antes deveria viver na caverna da solidão, no isolamento, sob a triste realidade da exclusão social. Essa mulher era tratada quase como se estivesse com lepra. Por 12 anos ela não pudera abraçar nenhum familiar, sem causar-lhe dano. 12 anos sem ir ao culto. Ela vivia possuída de vergonha, com autoestima esmagada. Ela segue para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada, pois quem a tocasse ficaria cerimonialmente impura. Essa mulher ela sofre o afastamento conjugal, o afastamento social. Essa mulher sofre o afastamento religioso. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia entrar no templo, nem na sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público. Era considerada impura, portanto impedida de participar das festas e dos cultos. Meus amados, como eu já disse, né, nesse primeiro ponto, nessa primeira lição, que tem como título, o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. E a gente viu
através do versículo 25 e 26, a necessidade dessa mulher. Essa mulher, ela sofria um sofrimento prolongado. Essa mulher sofria um sofrimento que gerava desesperança, que adoecia seu coração. Essa mulher sofria um sofrimento que destruía os seus sonhos. O seu ventre não era um ventre de vida, né? Mas era um ventre que tinha se tornado no deserto da morte. Essa mulher sofria também terríveis afastamentos. Essa mulher sofreu afastamento conjugal. Essa mulher sofreu afastamento social. Essa mulher sofreu afastamento religioso. E a gente fica olhando para tudo isso, a gente vê o quanto essa mulher ia cada vez a pior, como diz o texto. O texto diz em Marcos capítulo 5, versículo 26, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Uma segunda lição que a gente encontra nesse texto, olhando para o versículo 27, é que o toque da fé acontece quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Quem sabe você esteja numa situação parecida. Eu conheço pessoas que se encontram nessas situações. Eu conheço pessoas que, ao ouvir seus relatos, me vem logo à memória esse texto da mulher do fluxo de sangue. Pessoas que têm gastado tudo quanto têm gastado tudo quanto possuía. E essas pessoas cada vez mais estão padecendo nas mãos dos médicos. Quem sabe você tem um parente que já tem gastado tanto, que já não tem mais nem o que gastar. Quem sabe você tem um parente que já tem ido a tantos médicos têm sido indicados. E quem sabe não tem nada melhorado, antes contudo ainda pior. Essa mulher estava nessa situação. E a segunda lição é que o toque da fé ela acontece quando nos voltamos, né? Quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 27. Diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Esse texto, meus amados, do versículo 25 ao versículo 26, a gente vê a busca da mulher pela medicina, pelos médicos. Não há nada de ruim nisso, não há nada de pecado em buscar medicina, em buscar médicos, em usar os recursos que você tem. Mas a gente percebe aqui, meus amados, que o texto muda. O texto muda quando essa mulher sai da esperança que tinha antes e surge agora uma nova esperança. Uma esperança que é surgida após ela ouvir ao ouvir falar de Jesus. É surgida após ela ouvir falar da fama de Jesus. Esse texto nos mostra que o toque da fé acontece quando voltamos da nossa desilusão. A mulher volta da sua desilusão, onde não havia melhorado, antes contudo havia piorado. E ela agora busca Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, algo mudou nessa mulher. Essa mulher é transformada ao ouvir falar de Jesus. Quem sabe nesse momento todos os recursos dessa mulher haviam se acabado. E aí nos lembra a live de ontem e outras lives que já assistimos, que diz que Jesus ele não chega atrasado, Jesus chega na hora certa. E que tudo isso é também para nos ensinar, porque os sofrimentos são pedagógicos. Jesus nos ensina através dos sofrimentos. E Jesus chega ainda que na quarta vigília, como dizia o texto de ontem. Jesus chega num momento que a gente não tem mais nenhum recurso. Jesus chega, é possível, né? É possível, para Deus nada é impossível, meus amados. Então, talvez você esteja nessa situação, algum caso que para você seja impossível. Talvez
você tenha alguém nessa situação que para vocês o caso seja impossível. Mas tudo muda quando essa mulher ouve falar de Jesus. Essa mulher não tem mais ferramentas. Essa mulher, quem sabe, não tem mais nenhum médico a quem recorrer. Até porque o texto diz que o recurso acabou. E essa mulher só piorava. Mas, meus amados, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Meus amados, quando acontece a grande necessidade, quando acontece a consciência da grande necessidade, por isso o primeiro ponto foi esse, que o toque da fé começa quando temos a consciência de uma grande necessidade. É preciso, meus amados, que a gente reconheça que sem Jesus não podemos fazer nada. É preciso, meus amados, que a gente reconheça que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador e não há outro. É preciso que a gente reconheça nesse momento que estamos passando que o Senhor está no seu sublime trono. É preciso que a gente reconheça que Ele tem o governo. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Criador. Ele é aquele que dá ordem ao vento, à tempestade e se acalma. Ele é aquele que os demônios, quando vê, tremem, se prostram e reconhece Ele como Jesus, Filho do Deus vivo. Ele é aquele que tem poder sobre os demônios, tem poder sobre todas as enfermidades. Ele é aquele que amanhã vamos ouvir que Ele ressuscita a filha de Jairo. Meus amados, para Ele nada é impossível. E quando a gente reconhece essa necessidade, é que a gente dá ouvido a Jesus. É que a gente começa a buscar Jesus. E muitas vezes os sofrimentos, as tempestades, é o caminho que nos leva a Jesus. Meus amados, o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. E quando a gente conhece essa grande necessidade, que a nossa necessidade é Jesus, foi o que aconteceu com essa mulher. Quando ela reconhece que a sua necessidade é Jesus, ela sai da sua desilusão e busca Jesus. Em primeiro lugar, os nossos problemas não apenas nos afligem, não apenas nos angustiam, mas eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Versículo 27 diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, quando ela ouviu a fama de Jesus, o reconhecimento da sua necessidade, os problemas que ela estava passando, os 12 anos de sofrimento, sofrendo um afastamento social, sofrendo um afastamento conjugal, sofrendo um afastamento religioso, essa mulher, ela é arrastada aos pés de Jesus. A mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, ela busca Jesus. Ela ouviria falar de Jesus e das maravilhas que ele fazia, certamente. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, versículos 17. O que ela ouviu produziu nela tal espírito de fé, que dizia para si, se tão somente. O que ela ouviu, meus amados, fez ela dizer, se tão somente eu tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Ela não somente disse que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, mas de fato ela tocou e foi curada, diz o texto. Por providência divina, meus amados, às vezes somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, por causa de uma enfermidade, por causa de um casamento que foi rompido, por causa de uma dor que nos aflige, por causa de um filho que perdemos. Mas essa mulher rompeu todas as barreiras. Ela rompe as angústias.
ela rompe a desesperança, ela acha em Jesus esperança e foi tocar nas vestes de Jesus. Então, meus amados, quando ouvimos falar de Jesus e damos ouvido, a primeira coisa que fazemos é sairmos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Em segundo lugar, quando os nossos problemas parecem sem solução, ainda podemos ter esperança. Versículo 27 e 28, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Quando os nossos problemas parecem sem solução, ainda podemos ter esperança. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus, como disse o versículo 27. Quando tudo parece estar perdido, meus amados, ainda há uma saída com Jesus Cristo. Ela ouviu sobre a fama de Jesus, que ele dava vista aos cegos, que ele purificava os leprosos, que ele libertava os cativos, que ele levantava os coxos, que ele ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida também aos pecadores que se arrependiam. Então, meus amados, ela foi a Jesus e o texto diz que ela foi curada. Enquanto antes ela tinha gastado tudo o que tinha, já estava padecendo na mão dos médicos, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, mas a situação da mulher agora é outra, porque ela sai da sua desilusão e ela vai aos pés de Jesus. Jesus, meus amados, estava atendendo a uma urgente necessidade que vamos ouvir amanhã. Pastor Daniel está online aí, está colocando aí um aleluia. Deus abençoe sua vida, Pastor Daniel. Pastor Daniel que estará ministrando amanhã sobre esse texto da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Jesus estava atendendo uma urgente necessidade, que era ainda a casa da filha de Jairo, um homem importante para curar a sua filha, que estava morta. Mas Jesus para, meus amados, Jesus para cuidar dessa mulher. Ela pode não ter valor nem prioridade para a multidão, mas para Jesus ela tem todo o valor do mundo. Essa mulher, meus amados, ela sofria o afastamento conjugal, ela sofreu o afastamento social, ela sofreu o afastamento religioso. Mas, meus amados, mesmo em uma hora que Jesus está atendendo uma causa urgente, ela não sofre o afastamento de Jesus, porque ela busca Jesus, porque ela toca com fé. Em terceiro lugar, quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter a certeza da cura. Marcos capítulo 5, versículo 28 e 29, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Meus amados, no meio da multidão, que comprimia Jesus, diz lá no início, diz lá ainda no versículo 24, no final do 24, no meio da multidão, uma multidão que comprimia Jesus, todos tocavam Jesus, a mulher tocou em suas vestes, e ele perguntou, quem me tocou nas vestes? Versículo 30. O que houve de tão especial, meus amados, no toque dessa mulher? Meus amados, tem um teólogo que diz que foi um toque intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente, ela pretendia tocá-lo. A multidão que comprimia Jesus, certamente alguns tocavam acidentalmente, alguns tocavam sem intenção, mas essa mulher, ela faz um toque intencional. Ela tem intenção, ela pretendia tocá-lo em Jesus. Segundo, foi um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal que a atormentava há 12 anos. Então foi um toque proposital. Ela disse que se tocasse, certamente seria curada. Em terceiro, foi um toque confiante.
ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. Em quarto, foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi completa e inteira. Ela recebeu 3 curas, meus amados, distintos. É bom lembrar isso. Ela recebeu uma cura física, o fluxo de sangue, que havia 12 anos, que médico não solucionou, que suas ferramentas não foram necessárias para solucionar. Ela recebe agora uma cura física em Jesus Cristo. O fluxo de sangue foi estancado. Sua hemorragia foi estancada, meus amados. Ela recebe também a cura emocional. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha, diz o versículo 34. E lhe disse: filha, tem bom ânimo. A cura espiritual, ela recebe também uma cura espiritual. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Essa mulher recebe 3 curas: a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Meus irmãos, como eu disse a vocês, eu conheço pessoas que têm colocado suas crenças em tantas outras coisas, que às vezes tem somado esforços para às vezes até alugar carros, para ir buscar a cura em tal pessoa, porque tal pessoa faz um trabalho, faz um ritual que traz a cura, e é X, o valor é X, é tanto. Tem pessoas que também viajam longe, porque acha que só aquele médico também soluciona. Tem pessoas que têm mudado de vários tipos de medicações. Eu conheço, meus amados, como eu já disse no início dessa ministração, eu conheço uma pessoa que quando eu olho para ela e quando eu prego essa passagem, eu lembro dela. Porque ela está padecendo. Ela está cada vez indo a pior. E em Jesus, ela está precisando dar ouvido a Jesus. Ela está precisando receber a sua cura física. Ela está precisando receber sua cura emocional. E ela também está precisando receber sua cura espiritual. Que esse dia possa chegar nessa pessoa em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. E última lição, meus amados, eu quero que você observe que o toque da fé, primeira lição que dissemos nessa noite, é que o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Essa pessoa, talvez ela não tenha sentido ainda a sua necessidade. Não sei quando é que ela vai sentir, mas que ela sinta logo a sua necessidade. Porque a sua necessidade é notória. E nessa mulher aqui, ela sente a necessidade. E o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. A segunda lição que vimos nessa noite é que o toque da fé acontece quando voltamos da nossa desilusão. Chega a grande necessidade, chega o reconhecimento da necessidade a qual estamos passando, que somos um pecador, que estamos precisando de cura física, estamos precisando de cura emocional e, acima de tudo, estamos precisando de cura espiritual, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso reconciliador. A palavra de Jesus diz que Jesus é aquele que nos transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. E quando reconhecemos essa necessidade, saímos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. E por último, quando isso acontece, o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Em primeiro lugar, meus amados, muitos comprimem a Cristo no texto, mas poucos o tocam pela fé. Marcos 5,
versículo 27 ao 34, vai nos mostrar isso. O texto nos mostra que muitos comprimiam, mas poucos o tocam pela fé. Jesus, meus amados, repetidas vezes, ele estava no meio da multidão. Jesus sempre atraía a multidão, apesar de a maioria das pessoas que o buscavam não tinham contato pessoal com ele. Muitos seguem a Jesus por curiosidade, mas não recebem nenhum benefício dele. Jesus conhece aquele que o toca com fé no meio da multidão, assim como ele reconheceu essa mulher. Agostinho vai dizer que uma multidão o aperta. Comentando sobre esse texto, Agostinho diz: uma multidão o aperta, mas só essa mulher o toca. Veja que isso é profundo, veja que isso é diferente. Uma multidão o aperta, mas só uma mulher o toca. Outro teólogo diz que foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Não foi o toque, meus amados, é preciso lembrar aqui também que não foi o toque da superstição. Não foi o toque da superstição de dizer que seria a veste, mas foi o toque da fé. Pela fé nós cremos, vivemos, permanecemos firmes, andamos e vencemos. Pela fé nós temos paz e entramos no descanso de Deus. É pela fé. E a multidão vem e a multidão vai, mas só essa mulher o toca. E só ela recebe a cura. E aqui, meus amados, eu começo a voltar às perguntas do início. É que, por exemplo, aos domingos, quando estamos podendo nos reunir, que agora no momento não, mas aos domingos várias multidões têm ido à igreja. E às vezes encontramos pessoas chorando, às vezes encontramos pessoas alegres, mas Jesus pergunta: quem me tocou? Assim é no meio da multidão. Muitas pessoas vão à igreja porque estão acostumadas de ir. Acham errado deixar de ir. Mas estar em contato real com Jesus não é o que esperam acontecer no culto. Elas continuam indo à igreja até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas de sua vida. Alguns, meus amados, vão à igreja para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. Outros oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam no Senhor, nem vão para casa em paz. Possivelmente esse seja o maior número na igreja. É como a multidão que comprime Jesus, mas não o toca pela fé. Vem à igreja, vão aos cultos, mas não se encontra com Jesus. Isso é muito preocupante. Não abra mão, meus amados, de tocar hoje nas vestes de Jesus. Não se contente apenas em orar mecanicamente. Toque em Jesus pela fé. Não se contente em apenas ouvir um sermão. Toque hoje nas vestes de Jesus. A mulher hemorrágica não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela não era apenas mais uma que apertava Jesus, mas ela é a única ali que toca em Jesus pela fé e que foi curada. E seu toque pode ser descrito aqui em 4 formas. Primeiro, ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Havia uma grande multidão embaraçando seu caminho. Ela estava no meio da multidão, apesar de estar enferma, fraca, impura e rejeitada. Mas essa mulher toca em meio a grandes dificuldades. Ela rompe as barreiras. Ela tocou em Jesus também secretamente. Vá a Jesus
mesmo que a multidão não o perceba ou que a sua família não saiba, pois ele pode libertar você desse mal. Ela também tocou em Jesus sobre um senso de indignidade. Quem sabe você se acha indigno de tocar em Jesus. Essa mulher tocou em Jesus sobre um senso de indignidade. Por ser cerimonialmente impura, ela estava coberta de vergonha e de medo. Ela estava cheia de um senso de indignidade. Conforme o ensinamento judaico, o toque dessa mulher deveria ter tornado Jesus impuro. Mas, meus amados, foi Jesus quem a purificou. Ela tocou em Jesus também humildemente. Ela o tocou por trás, silenciosamente, como nos diz o texto. Ela prostrou-se trêmula aos seus pés. Quando nos humilhamos, meus amados, a Bíblia diz que Deus nos exalta. Observe que ela não tocou em Pedro. Como eu já disse, não foi um toque de superstição, não foi um toque supersticioso. Ela não toca em Pedro, ela não toca em João, ela não toca em Tiago. Essa mulher ela toca em Jesus e ela foi liberta do seu mal. Em segundo lugar, meus amados, além de observar que muitos conheciam a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Em segundo lugar, aqueles que tocam a fé, a Jesus pela fé, são totalmente curados. Versículo 34, Marcos 5, versículo 34, diz: E ele lhes disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Sua cura, meus amados, foi imediata. A cura que ela procurou em vão durante 12 anos foi realizada num só momento, naquele mesmo instante. A cura que os médicos não puderam lhe dar foi concedida de imediato, foi automático. Muitas pessoas por vários anos correm de lugar em lugar, andam de igreja em igreja, correm atrás de todo tipo de crendices, buscando paz com Deus, buscando curas, mas ficam ainda mais desesperadas. Era o caso dessa mulher. Mas em Cristo há cura imediata para todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. Foi assim que Jesus curou essa mulher. Sua cura não foi só imediata, como também sua cura foi completa. Embora o seu caso fosse incurável, ela foi completamente curada. A cura completa, meus amados, para o maior pecador. Ainda que uma pessoa seja rejeitada ou esteja afundada no lamaçal do pecado, há perdão e cura para ela. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura para ela. Ainda que uma pessoa esteja com a mente cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas quando Jesus for tocado pela fé. Ainda que você tenha caído depois da cura, há restauração para você. Se você tocar na pessoa bendita de Jesus. A fonte ainda, meus amados, está aberta. O toque de Jesus, diz um autor que o toque de Jesus, um comentarista comentando, ele diz que o toque de Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar sua saúde. Foi uma cura física, restaurou a sua saúde. Salvou-a também socialmente ao restaurar sua convivência com outras pessoas na comunidade. O Senhor é aquele também que nos dá dignidade. O Senhor é aquele também que nos faz voltar a ter dignidade, voltar a ter contato também com a sociedade. Meus amados, não vai dar tempo para a gente concluir. A live aqui já está encerrando. Mas eu acredito que vocês foram edificados com a palavra do Senhor. E que você nesta noite possa tocar em Jesus. Certamente